Pouco vocês conversam mais. Planejamentos. Pronto? Bom, gente, boa noite a todos, aos encarnados e aos desencarnados. Temos 2 novatos, sejam muito bem-vindos. Vamos lá estudar. Doutrina espírita é, acima de tudo, estudo. Vamos lutar. Os atrapalhos da vida faz com que a gente não chegue a casa, mas a gente luta. Eu quero. E vamos, porque a gente aprendendo a doutrina, a gente vai entendendo várias e várias coisas que estão acontecendo conosco. Então, é estudar. É o nosso objetivo aqui. Então, a gente hoje está aqui, né, mais uma vez, para estudar o livro O Céu e o Inferno. Hoje, Micheline vai falar, vai dar continuidade, né, na aula de quinta-feira passada sobre os demônios. Hoje vai ser os demônios segundo a igreja, não é isso? Correto. Então, vamos lá. Então, vamos fazer nossa prece de harmonização. Vamos pedir para o nosso companheiro Cid Clay Marques fazer a prece de abertura dos trabalhos. Querido irmão Jesus, querida espiritualidade, estamos aqui nessa noite de estudo, de aprendizado, a pedir assistência, a proteção, que possamos, mestre amigo, compreender tudo que nossa irmã Micheline vai trazer, pedimos que ela possa ser assistida, orientada, inspirada, pelo irmão espiritual que a acompanha nessa encarnação. Envolve todos aqueles, Senhor, que vierem assistir a esta aula, sejam encarnados ou desencarnados. Envolve paz, luz e harmonia. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor esteja conosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Senhor, rogai por nós. Senhor Jesus, passou uma palavra ao nosso amigo Ricardo, para que possa dar por iniciado os estudos na sua santa. E com essa rogativa, Mestre Jesus, pedimos a tua permissão e a permissão da equipe espiritual amiga para iniciarmos a nossa noite de estudos na tua santa e doce paz. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e tem 11, que fala sobre o orgulho e a humildade. É um texto muito grande do Espírito Lacordaire, foi dado na cidade de Constantina no ano de 1863. Eu vou ler só um pedacinho, né, para poder dar mais tempo para Micheline falar sobre o assunto da noite. E o texto começa assim: que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que, antigamente, habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e, por isso,
Quando Deus los retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que nascem dos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sob teu teto dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras, teu orgulho se revolta, bem sei. Consentirás em dar-lhe a esmola, mas apertar-lhe a mão, fraternalmente, jamais. Que dizeis, eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que o vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas deles despojados ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e o sangue do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele, que não pediste esmola, que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo, envoltório perecível do teu espírito? Oh, volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança em fio os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade do outro. Lembra que a morte não te poupará mais que ao outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora. E se tu te escondes no teu orgulho, então te lastimam, porque serás digno de piedade. E aí segue um texto belíssimo para que a gente reflita e comece a dar valor ao que realmente merece valor. As atitudes, as boas companhias, as boas amizades, relegar as coisas materiais, as posses, os títulos a um segundo plano. São importantes, claro. Um carro, uma casa, um título que você estuda e adquire são importantes, mas que isso não suba a sua cabeça e você comece a se achar superior porque eu tenho um carro, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um título de doutor e não sei o que, de PhD, blá, blá, blá. Isso é importante, mas tem que ter o equilíbrio, porque isso a gente se perde, porque isso é muito sutil. E nós ainda temos arraigado em nosso espírito, no nosso eu profundo, nós somos orgulhosos ainda e nos perdemos com muita facilidade. Então essa mensagem é um alerta. Quando a gente se sentir um pouquinho querendo se destacar sem esse merecimento, porque não tem necessidade disso, que a gente lê essa mensagem, que a gente aterrize os pés, que todos nós somos iguais. Só que nós tivemos uma oportunidade que aquele outro irmão não teve. E isso não quer dizer que nessa encarnação ou numa próxima, esse irmão que nesse momento não teve oportunidade, ele tenha. E a que eu tive agora, talvez eu desperdicei. Então eu posso vir numa situação totalmente diferente. Isso quer dizer o quê? Que ele é melhor do que eu sou melhor do que ele? Não. São provas que a gente precisa passar, são ensinamentos para que nós cresçamos. Então todos nós somos iguais, fomos criados todos iguais e Deus ama a todos igualmente. Ok, gente? Vamos passar a palavra a Micheline para que ela converse conosco sobre o livro Céu e Inferno. Boa noite, gente. Eu vou trazer aqui os assuntos para a gente conversar. Não sou eu que vou conversar, não. Vocês vão conversar comigo. Porque a gente vem falar, esse capítulo ele traz muitos questionamentos, a gente vem conversando, né, desde o início do livro, em
em relação ao céu, ao inferno, anjos e agora os demônios, né? De onde vem essa ideia de demônios, né? De onde vem essa crença nos demônios. E a gente falou na semana passada dessa dualidade, né? Onde foi criado a ideia de que existe o bem e o mal, de que existe um ser superior que é todo bondade, existe um ser superior que é todo maldade. Então, a gente vem criando, né, alimentando e trazendo, né, de gerações em gerações essa ideia de que existe o bem e o mal, de que existe ou a pessoa é boa ou a pessoa é má. Tem toda essa história, né, que esse século a gente vem discutindo muito em relação a isso, né? E você vê que até os desenhos, as histórias, né, os mangás, eles vêm mostrando que ninguém é só bondade, ninguém é só maldade, né? Que todos temos essas inclinações dentro da gente e a gente aqui tem que domar, trabalhar, aprender, né? Como dizem aqueles ditados orientais, né? Qual é o lobo que você vai alimentar, né? O bom ou o ruim. Então, a gente essa crença nos demônios vai falar um pouco sobre isso para a gente refletir. E hoje a gente conversa sobre os demônios segundo a igreja. A gente tem o texto lá no livro O Céu e o Inferno, onde ele diz que, segundo a igreja, o demônio, o Satanás, ou várias formas como ele é visto, ele não é uma ideia, ele é um ser real, né? É um personagem que existe, é um espírito, uma entidade que existe realmente. Então, não é simplesmente essa ideia do bem e do mal, alguma coisa mal que acontece. Não, ele existe e existe para nos atormentar, né? Ele existe ali para fabricar, fazer com que a gente vá para o caminho do mal, que a gente erre, para que a gente vá sofrer no inferno, né? Então, essa é a ideia da igreja em relação aos demônios. Então, Kardec vem começar a fazer os questionamentos. Se Satã, né, o Satanás, existe de toda a eternidade, se ele existe de toda a eternidade como Deus ou é posterior a Deus? Então, ele é anterior, ele é incriado, né, ele já existia exatamente como Deus, ele é igual a Deus, ou ele veio depois de Deus, né? Isso é um questionamento que normalmente a gente não faz, né? A gente simplesmente vai acreditando nas histórias. Então ele disse, se ele existe de toda a eternidade, ele é incriado, ninguém criou ele, né? Existe porque a gente acredita num ser maior que criou todas as coisas. Então, se ele é anterior a Deus, ele é igual a Deus, foram criados juntos, ou como ele diz aqui, ele é incriado. Então, Deus não seria o único, né? Existiria um Deus do bem e um Deus do mal. Mas e se ele for posterior a Deus? Se a gente acredita que Deus criou todas as coisas e ele foi posterior a Deus, ele é uma criatura de Deus, né? Ele foi um ser criado por Deus. Então, nesse caso, Deus criou um ser para fazer o mal, né? Um ser que é, na sua criação já, toda maldade e que toda é voltado, né, exclusivamente e eternamente para fazer o mal. Enquanto Deus iria fazer eternamente o bem, ele criou um ser para fazer eternamente o mal. Então ele seria uma das criaturas de Deus e Deus não deixaria de ser o autor do mal, porque se ele criou um ser para fazer o mal, então Deus criou o mal, não é? Então a gente começa, né, Kardec começa a questionar essa ideia, né? Se ele vem depois de Deus, ele é criatura de Deus, então Deus criou o mal porque Deus criou uma pessoa só para fazer o mal, um ser, né? Uma pessoa. Eu estava lendo esse texto, eu comparei com nós que somos imperfeitos. Se eu tenho um filho, eu vou colocar ele no mundo e vou fazer de tudo para que ele se dê mal. Eu vou botar tudo para atrapalhar o progresso do meu filho. Eu faço isso com meu filho? Não. Eu quero botar tudo de bom para que ele cresça, que ele progrida, que ele chegue na maturidade como um homem de bem. Nós que somos imperfeitos fazemos isso com os nossos filhos? Como é que Deus, que é a bondade infinita, ia colocar os filhos dele, criar os filhos dele e colocar um outro para atrapalhar toda a marcha evolutiva, né? A gente começar a comparar, a questionar essas coisas, que antigamente isso era imposto e a gente aceitava. Não tínhamos realmente a evolução intelectual ainda,
suficiente, mas hoje a gente começa a questionar, como Kardec, já 170 anos, 160, estava questionando, e aí a gente começa a dizer assim, poxa, por que eu nunca pensei nisso, né? Por que eu nunca raciocinei assim? Por isso que é importante a gente debater e buscar isso aí, porque começa a acordar esse espírito que está dormindo em nós. Eu simplesmente tinha medo do diabo, né? Eu não queria nem ver a figura dele porque eu morria de medo. A gente não para para pensar. Apesar de acreditar sempre naquele Deus amoroso, naquele Pai, eu não queria saber, né? Da história do diabo. Ele existe, deixa ele para lá, eu não quero conversar com ele. Tu começou a falar já de Satã, né? Que é a primeira pergunta, o primeiro questionamento que Kardec faz. Tu vai falar ainda sobre como eles decaíram ou já na semana Vamos passada? falar ainda. Vai. Aí ele diz assim que os seres chamados demônios, né, que são, como a gente viu lá na semana passada, se eu sou um deus ou se eu sou um rei, eu tenho servidores, né? Então, se tem um deus que é do mal, ele tem os seus servidores, que aí chamaríamos de demônios. Então, eles também são seres que são destinados ao mal, né? Da mesma forma que o Satã, é isso mesmo? Então, ele vem trazer um texto que foi feito para a Quaresma de 1865, desse Monsieur Goussot, não sei como é que chama ele, é um cardeal arcebispo lá, e ele vem explicar. Ele vem explicar de onde é que eles tiram essas afirmações da criação, do diabo, né? Então, ele diz aqui que Deus, que é bondade e é santidade. Ele vem trazendo exatamente o texto que tem lá. Essa entidade, por essência, não os havia criado maus e malfazejos. Então, ele vem dizer que Deus não criou o demônio ou os demônios maus, inicialmente. Então, ele diz que a mão paternal de Deus, ele iria escolher na sua criação. Ele levou para a sua criação toda a perfeição que ele tinha, né? Todos os dotes, os dons que Deus tinha em bondade, em justiça, ele trouxe para a sua criação. Então, esses anjos, né, que seriam os demônios, eles não foram criados inicialmente por Deus como maus, né, como seres maus e malfazejos, né, que vão ali buscar fazer o mal às pessoas. Ele os dotou, né, das naturezas dele, das qualidades dele, tanto é que a gente fala, né, a igreja fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, assim como ele criou os anjos, né? Os anjos ele teria criado perfeitos, na verdade, né? Melhor do que nós. Então, ele diz aqui que esses espíritos que são sublimes encontram a glória e a felicidade. Foram distribuídos em todas as ordens e disseminados por todas as classes. Tinham eles o mesmo objetivo e destino, sendo o seu chefe o mais belo dos arcanjos. Ele está falando do próprio Satanás, né? Que seria o chefe dos demônios. Então, ele vem dizendo, no próprio texto bíblico, no texto onde foi divulgado na Quaresma daquele ano, explicando que os demônios foram criados por Deus, que foram criados bons, e que Deus deu a eles as qualidades que ele deu a todos os outros anjos, e que ele distribuiu essa qualidade em todos os anjos, indefinidamente, independente do que eles façam, da classe deles. Todos eles foram criados iguais, né? Com as mesmas qualidades que ele deu de suas perfeições. Só que eu não vou ter o texto todo porque ele é longo e a gente estudou, então estuda depois, né? Então ele vem dizer assim, então qual foi o obstáculo à sua... Qual foi o obstáculo à sua fidelidade? Se ele fez aqueles anjos todos... Peraí, deixa eu ver. Então, Deus, pela teoria, essa visão anterior é a visão da Igreja Católica da época. Que os demônios são anjos e esses anjos todos foram criados perfeitos. Perfeitos. Bons, conheciam a Deus, conheciam o pensamento de Deus, conheciam tudo. Viviam com Deus. Viviam com Deus, todos esses anjos. E de repente houve uma revolução. Uma revolta. E eu sei que já li lá na frente que uma terça parte se revoltou, né? Se revoltou, Então isso é a visão, para deixar bem claro, isso é a visão da Igreja Católica.
que Deus os criou, todos anjos, todos bons, todos com as qualidades que ele tinha. É lógico que em outras, não infinitamente como ele é, mas a criatura que ele fez, né? E esses anjos se revoltaram contra Deus. Depois, então, ele mesmo vem dizer qual foi o obstáculo à sua fidelidade. Se ele criou aquelas criaturas, as suas criaturas, os seus filhos devem ser fiéis a ele, né? Então, o que foi que aconteceu para que eles deixassem de ser fiéis? Que verdade eles negligenciaram? Qual foi a verdade que eles não aceitaram ali em relação a Deus, né? Que ato de fé e de adoração recusaram a Deus? Porque se eles caíram, a gente vê lá na frente, né? Se os anjos, se os demônios foram anjos caídos do céu, por que Deus os excluiu do céu, do paraíso? Já que eles viviam com eles, né? Conviviam, tinham essa convivência com Deus, conheciam a Deus. Aí ele diz aqui que a igreja e a crônica da história sagrada não descreve de maneira definida, mas parece certo que eles não aceitaram que lhes servisse de intermediário o Filho de Deus. E tampouco aceitaram a consagração da natureza humana em Jesus Cristo. E é isso que a gente vem aqui explicar o que foi que aconteceu. O verbo divino eles chamam Jesus, né? Ele seria o intermediador entre os homens e Deus. Ele seria aquele que traria a salvação da humanidade. Seria aquele que fazia essa ligação entre os homens e Deus. E os anjos não aceitaram essa imposição, né, de Deus, criar um ser que não seria anjo e que faria essa intermediação entre os homens e Deus, entre as criaturas de Deus e ele próprio, né? E dizendo que não seria por mérito deles que eles iriam alcançar a Deus, né? Eles não teriam. E eles, como nunca poderiam alcançar esse merecimento, porque já era uma coisa já estabelecida. Deus iria criar ou trazer esse verbo divino que seria Jesus para a humanidade, para fazer essa ligação, para fazer com que a humanidade se ligasse a Deus. E não seria, esse Jesus não seria por mérito, ele não iria alcançar esse lugar ao lado de Deus por mérito dele, mas simplesmente Deus o criou assim, nessa posição. Muito lindo. Muito bom. Na mesma hora aí vocês fazem qual isso? Aí, quando você fala aí no começo do texto, fala que os anjos eles foram criados perfeitos, não é? Mas quando eles discordam de que haveria um ser intermediário, que seria Jesus, entre o céu e a terra, vamos dizer assim, entre Deus e os homens, há uma incoerência, porque se eles fossem perfeitos, não haveria inveja, não é? E aí entra a inveja para eles, né? E é interessante que quando se fala dos demônios, a gente vê o quanto, durante muito tempo, a própria criatura humana enfatizou muito a parte do mal. Porque você vê quantos filmes enfatizavam a força do demônio, o demônio que estavam vindo através de uma mulher tudinho. Então, quantos filmes não enfatizaram essa força toda assim? Bruno? Só para dizer aqui que isso tudo aqui é o texto do Monsieur lá, né? Nem é a refutação de Kardec, é o que ele está explicando lá. São os princípios da igreja, né? É. Uma pergunta, professora. Então, os anjos, eles consideram Jesus Cristo abaixo deles. Eles não aceitaram a criação de um ser, que a gente vai ver aqui agora, que Deus queria uma ligação e queria um ser que fizesse essa ligação, essa ponte entre a humanidade e ele. E ele queria criar um ser divino, e ele criou um ser divino e humano. Os anjos não aceitaram, eles queriam que fosse um deles, que tivesse essa função, que tivesse esse merecimento de fazer essa ponte. Então, ele diz, ele criou o verbo divino, né? Ele diz aí, ele criou Jesus como um ser divino e ao mesmo tempo humano. Jesus encarnou na Terra, né? Na visão deles, Deus criou um humano com qualidades divinas para representá-lo, né? Para vir aqui.
E eles não aceitaram isso. Por que não foi eles? Né? Porque eles foram criados perfeitos e por que não seria um deles? Né? No caso, o chefe da rebelião, né? Por que não ele? Ele diz aqui que era o mais maravilhoso dos arcanjos, era ele. Né? Por que não ele? Porque não fez essa ligação com os anjos e sim com a natureza humana. Esse foi um dos questionamentos que eles acham, né, que a igreja indica como sendo a revolta. Não é categórica, né? Ela não é categórica de dizer o motivo. Pelo menos no texto, Kardec nos dá essa ideia. A igreja não é categórica. Foi esse o motivo, né? Pelo menos eu entendi no texto. Ele vem questionar, ele vem dizer que a igreja, nem a história, vem mostrar exatamente onde é que está essa informação. A gente não tem essa informação em lado nenhum. E eles pegam outras informações da Bíblia e usam isso como sendo ou Deus falando, ou o próprio diabo falando. Ou seja, Não quanto é. mais confusão, melhor. Porque para ninguém entende, É ignorância. como né? eu mando, é ignorância. Pronto. Quando chegou, é ignorância. Quanto mais complicado for, mais eu consigo dominar. Outra dúvida. A igreja, né, como a gente percebe, ela não tem Jesus como Deus? É. Não está batendo essa história. Não. Porque ele seria o próprio Deus que desceria à terra para ajudar os homens, né? Então, como é que os anjos iriam ali questionar que Deus desceu à terra e quando queria que fosse um dos anjos que fizesse isso, né? É uma coisa confusa. O que eu entendo, né, eu fiz isso porque realmente ficou confuso. O que eu entendo com tudo isso é que é como se Deus se personificasse na raça humana e não personificasse através da raça dos anjos. Isso. Não é isso? É. Por isso que a Igreja Católica, os anjos eles não se desvirtuaram porque Deus criou Jesus, mas porque Ele mesmo se fez ser o Verbo divino através dos meios humanos, né? Não é Isso, da natureza humana e não através dos anjos, exatamente. Mas Bruno explicou melhor. Então ele diz aí, olha, o Verbo divino que todas as coisas fez, então, não é? Foi Deus que fez todas as coisas. É também o único mediador e salvador, tanto no céu como na terra. O propósito transcendente não foi conferido aos anjos e aos homens, senão mediante a previsão da encarnação e dos méritos do Verbo divino. Nenhuma criatura poderia lhe chegar sem essa intervenção maravilhosa e sublime de caridade, que seria do Verbo, né? Que seria de Deus. Ora, para preencher a distância infinita que separa a essência divina da obra criada por suas mãos, era preciso que se reunissem em uma só pessoa os dois extremos, associando sua divindade ou a natureza do anjo ou a natureza do homem, né? E Deus escolheu a natureza humana. Essa é uma das revoltas dos anjos, segundo o texto lá do Monsieur Gosset. Tal desígnio concebido de toda a eternidade foi revelado aos anjos muito tempo antes de sua execução. Então, Eles já sabiam. Os anjos já sabiam disso, já Há muito tempo. atrás. Exatamente. Se eles foram, ele fala ali do Satã, incriado, seria antes de Deus, ou se ele foi uma criatura de Deus, né? Que veio ali depois, os anjos já sabiam disso, né? Já sabia que isso ia acontecer. Foi-lhes mostrado o homem-deus no futuro como aquele que deveria confirmá-los na graça e guiá-los à glória. Guiar os homens, né? Sob a condição de o adorarem durante sua missão na terra e no céu por todo o sempre. Então, os anjos deveriam adorar aquele homem-deus, né? Adorar e ajudá-lo na missão, né? Tanto na terra como no céu. Micheline. Então aí seria mais ou menos como aqueles profetas que esperavam um Messias, não é? Ou seja, os anjos já sabiam que viria um ser que seria a ponte entre esses dois mundos. Isso seria mais ou menos como os profetas que esperavam um ser, um rei. Nesse caso aí, eles já sabiam que viria mais ou menos assim, não era? Ainda mais que os profetas, né? Porque os profetas recebiam essas mensagens. Os anjos conviviam com Deus. Eles sabiam dos propósitos de Deus, o que é que Deus queria, o que é que Deus iria fazer. Então, eles tinham conhecimento disso. Como se fosse ali as
a fofoca da casa, né? Eles sabiam de tudo. E os profetas, eles estão aqui, eles de certa forma, a gente sabe como espírita, né, que a carne não permite que a gente tenha acesso a todas as informações, né, que a gente precisa. Mas eles têm as mensagens, né? Segundo a igreja, os profetas são enviados de Deus, eles recebem mensagens, né, dos anjos para trazer essas premonições ou ajudar a humanidade. Né? Os anjos seriam mais, porque eles teriam mais consciência das coisas. Então ele diz, para os corações generosos e agradecidos, uma revelação inesperada que deslumbrante visão. Mas que mistério profundo e devastador para os espíritos soberbos. Esses espíritos Aqueles... seriam os anjos. Não é tão perfeito? Pois é. É o contrário. Então, esse fim transcendente e supernatural, essa carga imensa de glória, né? Essa recompensa de méritos pessoais todos em relação a isso, o título e a posse dessa glória, veja como ele fala sempre, isso é um homem falando, né? Veja como ele fala sempre do orgulho, né? A posse da glória, a recompensa, os méritos, é tudo, veja, como a gente vai ver ali, a gente viu ali muitas coisas. É o homem falando de Deus à sua maneira, né? Como vê o mundo. E aqui está um homem falando dos anjos que seriam criados perfeitos, mas dando a eles as suas percepções, né? As suas virtudes e defeitos. A gente vê a mesma coisa ali. Aí eles falam que os títulos e as posses dessa glória jamais seriam atribuídas a eles, jamais seriam atribuídos aos anjos, porque já estava determinado que seria Jesus, né? Então eles não poderiam nunca alcançar isso. Um mediador entre eles e Deus, né? Era inaceitável isso, né? Que injure a sua dignidade. E a preferência descabida pela natureza humana, que injustiça. Se eles eram perfeitos, se eles conviviam ali com Deus, por que a natureza humana e não os anjos, né? Que tinham essa proximidade maior, inclusive em relação às qualidades, que afronta os seus direitos, essa humanidade que lhes é tão inferior. Hão de vê-la, então, um dia divinizada pela união com o Verbo, sentado à direita de Deus em resplandecente trono, consentirão em lhe render eternamente sua homenagem e sua adoração. Então, eles iriam aceitar, eles estavam vendo ali um ser inferior, porque eles ligavam à humanidade, né, a um homem, um ser inferior a eles, quando eles tinham que se render graças a ele, né? Homenagear, adorar, ajudar em sua missão. Eles estavam certos, né? Eles são perfeitos, eles participaram da criação junto com Deus, né? E vem um pessoal do nada que tudo imperfeito, eles defeitos. Que perfeição é essa? Tem gente que pensar assim, né? Desse lado. E que perfeição é essa, né? Então, ele vem dizer, Lúcifer e um terço dos anjos sucumbiram a tais pensamentos de orgulho e inveja. São Miguel e a maior parte deles exclamaram, quem é semelhante a Deus? Ele é mestre de seus dons, soberano Senhor de todas as glórias. Glória a Deus e ao Cordeiro que será imolado para a salvação do mundo. O Cordeiro seria Jesus, né? Mas o chefe dos rebeldes, esquecendo que sua nobreza e suas prerrogativas eram devidas ao seu Criador, deu ouvidos apenas à sua temeridade e disse, sou eu mesmo quem subirá aos céus e fixarei minha morada acima dos astros. Sentar-me-ei sobre a montanha da aliança e nos flancos do Aquilão. Dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Então, Lúcifer, que seria o chefe deles, né, que teria engendrado essa rebelião, né, nesse sentido, ele diz que ele mesmo é que vai subir aos céus, não é Jesus que vai fazer isso. Ele é que vai sentar acima dos astros, dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Então, eu serei semelhante a Deus. Isso tudo é o que o Monsenhor está dizendo lá na Quaresma, né? Que isso foi o que os anjos disseram, que os anjos fizeram, que foi assim que aconteceu. Essas fofoquinhas todinhas. Hoje em dia, quando a gente começa a escutar palestras e coisas, eu fico pensando, de onde é que essa criatura tirou isso, né? Porque a gente escuta cada coisa. Eu disse, de onde saiu essa fofoca? Eu quero saber. Mas é a mesma coisa, né? Eles sabem dos mínimos detalhes. O que os anjos... Isso é raio do paraíso.
o que os anjos falaram e descarraram do paraíso, né? O inferno. Então, os que partilhavam dos seus sentimentos acolheram suas palavras com um murmúrio de aprovação. Havia partidários seus em todas as ordens da hierarquia, mas seu grande número não os colocou a salvo do castigo. Um terço dos anjos, gente, um terço dos anjos se rebelaram contra Deus, né? Quando souberam dessas coisas. Essa doutrina levanta várias objeções. Aí Kardec começa a fazer os questionamentos. Se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Como então, sendo perfeitos, puderam fracassar e ignorar a tal ponto a autoridade de Deus em cuja presença se encontravam? Se houvesse chegado a esse elevadíssimo grau de forma gradual, como a gente professa no Espiritismo, né? Que nós vamos evoluindo aos poucos e vamos adquirindo essa evolução e a gente vai deixando de lado esse orgulho, esse egoísmo, as vicissitudes. Aos poucos nós vamos deixando isso. Ontem eu vi uma palestra que ele estava dizendo, gente, a gente evolui muito pouquinho a cada encarnação, então a gente tem que reencarnar muitas vezes, né? Então a gente vai conquistando. Então aquela virtude que eu alcancei, eu não vou deixar de ter. Então se eu alcancei a perfeição, se eu me tornei anjo, eu não tenho mais esses vícios, esse egoísmo, esse orgulho, essa inveja. Muito pelo contrário, a gente vê que os espíritos superiores, nem anjos a gente tem contato com eles, né? Mas os espíritos superiores que vêm nos ajudar, eles já vêm sempre trazer amor, fazer com que a gente sabe que a gente é imperfeito, sabe que a gente erra, e estão sempre nos trazendo apoio, ânimo para que a gente melhore, para que a gente acerte da próxima vez, né? Eles não chegam aqui para mostrar para a gente as nossas imperfeições, para dizer você está errado, você é imperfeito. Não, eles já sabem disso, né? Eles nos tratam como se nós fôssemos crianças e eles adultos já conhecedores de muitas coisas, né? E sabem que a gente está errando, mas que a gente vai aprender. Então eles têm essa paciência, esse amor. Então, se os anjos foram criados perfeitos, como é que eles iriam retrogredir? Retroagir. Dessa forma, né? E contra Deus. Ele fala ali, ainda poderia ser, se eles fossem feitos nós, eles poderiam conceber essa ocorrência. A gente sabe que não acontece, a doutrina espírita ensina a gente não retroage, né? Mas mesmo assim, eu ainda poderia aceitar, ele está dizendo assim, eu ainda poderia aceitar isso, se eles fossem criados imperfeitos, e à medida, chegou num determinado momento, ele recuou. Poderia aceitar, mas a gente sabe que não acontece. Mas falar, mas eles foram criados perfeitos. Como é que o ser perfeito tem inveja? Porque isso é inveja. A raiz disso aí tudinho é inveja. É inveja. Então, logicamente, a sua base é o orgulho e o egoísmo, né? É interessante, né, Michelin? Porque quando a gente vai vendo os estudos, a gente vê que os anjos, eles são espíritos puros, de primeira ordem. Então não poderia jamais ter isso. Isso. Não é? A gente fala. É como o Ricardo estava dizendo agora, se eles tivessem sido evoluídos aos poucos, podiam regredir, Kardec fala. Mas o que torna o relato mais incongruente é que eles foram criados perfeitos, né? Os demônios são apresentados como tendo sido criados perfeitos, porque eles eram anjos. Ou são anjos, né? Porque a gente só tem a ideia de anjo como ser bom, né? Mas eles são anjos, a categoria deles. A consequência desta teoria é que Deus, tendo querido criar neles seres perfeitos, uma vez que os cumulara de todos os dons, enganou-se. Portanto, segundo a igreja, Deus é infalível. Deus é infalível. Deus não é infalível, tá? Não é infalível. Então, eu já estou tirando aqui os atributos de Deus, né? Já estou mostrando os defeitos de Deus através da sua criação. Aí ele vem trazer uma informação lá, uma nota, onde diz que Moisés fala disso, né? Que Deus se arrependeu de haver criado um homem na terra e penetrado da mais íntima dor, disse: exterminarei a criação da face da terra. Exterminarei tudo, desde o homem aos animais, desde os que rastejam sobre a terra até os pássaros do céu, porque me arrependo de os ter criado. Ora, um Deus que se arrepende do que fez não é perfeito nem infalível. Portanto, não é Deus. E são estas palavras que a igreja proclama. Tão pouco se percebe o que poderia haver de comum entre os animais e a perversidade dos homens, para que merecessem tal extermínio.
Quer dizer, até os animais, coitados. Diana para ouvir. Até o bichinho que ela cuida, Deus ia acabar com o bichinho todinho. Então a gente vê aqui que esses próprios relatos trazem coerência entre eles, né? Porque eu estou dizendo aqui que Deus, no Antigo Testamento a gente vê muito isso, né? Um Deus que se arrepende, um Deus que tem ira, né? Um Deus que quer matar os outros. A sua criação, matar os seus filhos, porque eles estão errando, né? Então a gente vê muito esse Deus egoísta, vingativo, rancoroso, né? Que mata porque não foi adorado, né? Que ele é orgulhoso Se também, vinga. né? Ele quer, se vinga, né? Se vinga de quê, né? Como é que a gente pode atingir a Deus? Nenhum de nós pode, né? Atingir a Deus de forma nenhuma. Por isso que a gente diz também que Deus não se magoa com a gente, né? Ele não nos perdoa, porque a gente não é capaz de ofendê-lo nesse sentido. Alguma coisa, gente? Para não ficar calado, não. Fala. Rapaz, eu tô... não, aqui. Tá certo. Então ele diz assim, que nem a igreja, nem a história sagrada explica a causa da revolta dos anjos contra Deus e que apenas parece certo, parece que a causa consistiu em se negar e reconhecer a missão futura do Cristo, né? Que valor pode ter o quadro tão precioso e detalhado dessa cena? Então ele diz assim, por que se dá tanto valor a essas informações, se você não tem de onde tirar essas informações, né? De que fonte vieram as palavras tão exatas que teriam sido ditas? Então, incluindo até mesmo simples murmúrios, né? Então, as fofoquinhas dos anjos. Olha, Deus fez isso, vai fazer aquilo, então vamos nos reunir, nos rebelar. De duas uma, ou a série é verdadeira ou não. Se é verdadeira, não há nenhuma incerteza. Por que então a igreja não resolveu a questão em definitivo? Se a igreja e a história se calam, se a causa da revolta apenas parece determinada, o relato é apenas uma suposição e a criação da cena é fruto da imaginação. Né? A gente vê que é toda uma história criada em cima de alguma coisa. Eu costumo dizer, eu não, né? Eu acho que muita gente sabe disso, que a gente pode explicar o que quiser, da forma que quiser. Né? Eu posso chegar por qualquer caminho até aquela história que eu quero mostrar como verdadeira. Né? A gente pode procurar vários caminhos para isso. Eu não vim da Igreja Católica, eu não conheço nada da Igreja Católica, mas eu tenho quase certeza que as pessoas que são católicos, que são praticantes, eles não conhecem essa história, a profundidade, eles não são convidados a refletir, a analisar. Eu acredito, eu posso estar enganado, mas eu acho que eles não sabem, porque isso não é interessante que se divulgue. Eu acredito que isso, quanto mais confuso, melhor, porque na confusão, na ignorância, eu consigo regimentar mais pessoas. Então eu vejo que a importância do estudo é isso, para a gente começar a entender. Uma pessoa que passa décadas ouvindo que os demônios existem, que o demônio existe, que o demônio existe, aquela coisa vai ser uma verdade para ele. E se ele começar a conhecer esses questionamentos, ele vai dizer, peraí, passei uma vida sendo enganado, né? Então é isso que é importante, a história, debater, conversar e questionar. Por isso que a doutrina espírita é tão importante, ela nos convida a questionar. E se meu questionamento, a sua explicação me convence, como você disse, eu posso dizer as coisas que eu quiser, do jeito que eu quiser, mas eu tenho um raciocínio. Eu vou comprar a sua ideia se eu quiser. Se a sua ideia me convencer, se for lógica, eu compro. Se não for, eu vou continuar ali questionando. Por isso que é importante a gente saber de onde é que foi que veio isso. Os estudiosos da igreja, a gente tem várias classes, né? A gente tem aqueles que são estudiosos, né? Que trabalham, que são os profundos conhecedores da igreja católica, por exemplo, e que estão lá nos mais altos cargos, né? Esse pessoal não é ignorante. Eles sabem, eles conhecem, eles estudam a fundo. Eles estudam os dogmas, eles estudam a questão de figurativa, alegórica. Aquele vídeo que a gente estava vendo de Clóvis Nunes, sobre aquele museu lá das almas do purgatório, aquelas coisas. Você viu como ele explica lá que a igreja tem conhecimento da existência dos espíritos, tem conhecimento que os espíritos se comunicam. E ele conta lá
que o cara, o padre lá, o bispo que tomava conta desse museu, disse: o povo não pode saber que isso existe. Eu vou deixar vocês entrar aqui, mas você não pode divulgar isso. Quer dizer, os estudiosos lá, a cúpula, Eles têm sabe, eles conhecimento. têm conhecimento, Tem. mas eles não querem divulgar, porque se divulga, enfraquece. Isso. Porque toda a estrutura deles foi montada em cima de um negócio feito esse. E agora vai voltar atrás? É complicado. Meu pai ama de paixão a Igreja Católica. Ele era seminarista, né? Ele desistiu porque ele começou a ver a incoerência das informações, né? Estudou teologia e quando ele tinha que decidir se ia para o Vaticano fazer um curso, não sei o quê, ele desistiu porque achou que era muita hipocrisia. Então ele diz assim hoje a gente vê um bando de padre analfabeto porque não estuda a igreja, né? Não estuda a sua religião, não estuda o que precisa conhecer. E dessa forma começa a fazer essas... Eu acho que é como se a gente estivesse voltando para a Idade Média. Tem hora que eu tenho a sensação dessas teorias por aí, né? Fundamentalistas, onde você tem que aceitar e acabou-se. Quando eu estudei, eu não sou profunda conhecedora da igreja, mas quando eu estudei, você começa a estudar pelo Novo Testamento, né? Jesus, o nascimento de Jesus, a história, você vai ali com aquelas histórias do Novo Testamento. Depois você vai para o Antigo Testamento, com Moisés, né? Adão e Eva, Moisés. Só que você não é levado a pensar nessas coisas. A gente sabe simplesmente que o diabo existe e você tem que ter cuidado, e ele vem tentar Jesus, e ele vem tentar as pessoas, e por aí vai, né? Mas aprofundar esses estudos, aprofundar o estudo se Adão e Eva existiu realmente, se Eva existiu, não, Eva está aqui. a antecessora dela. A história da maçã que o Ricardo falou aqui. Da maçã, né? Então, a gente não é levado no estudo superficial a questionar essas coisas, a pensar, nem sequer a pensar que aquilo ali é um estudo alegórico, né? Que aquilo ali tem informações simbólicas. A gente não é pensado aí, não é levado a raciocinar. Simplesmente aceitar essas informações e entender que é assim. Quando as pessoas começam a questionar, e aí? Eu fui para a escola católica, aí você começa a estudar a vida dos anjos. Então, aqueles anjos deixou de ser um ser especial lá e passou a ser um homem e uma mulher que viveu aqui na Terra, que fizeram coisas boas, que foram, né, que tem uma história de vida que a gente deve seguir como modelo, como exemplo, mas não mais um ser especial. Então, por que eu vou falar com esse ser, para falar com Deus, para falar quando eu sei? Então, a gente começa a questionar algumas coisas, né? Mas é a maioria que não faz isso, que não aprende a perguntar, a questionar, não é? Vai levando as coisas dessas formas, não é? Existe e acabou. Tenha cuidado, porque se você não fizer o que eu estou dizendo, o demônio está aí do seu lado. Aceite, E a né? gente, é muito bom a gente estudar isso para a gente entender e não fazer o espiritismo. Porque o espiritismo é uma religião aqui, a gente vai, né? A gente levou muito para o lado religioso, principalmente no Brasil, e é muito nova, muito nova. Então a gente tem que ver assim, a gente não está mais lá como os cristãos primitivos, que tinham que fugir, ou que eram mortos, que não sei o quê, porque já passaram por isso, né? Os espíritas já passaram por essa fase. Mas a gente está nessa fase de que alguns querem dominar, alguns querem ser os chefes, alguns querem tem que ser desse jeito, alguns querem que você aceite porque eu estou dizendo, porque o irmão está falando. Então, veja, se não é a história se repetindo, se a gente não estudar e questionar, se a gente não vai fazer a mesma coisa com o espiritismo. Vai, né? Bem, Bruna, eu me lembrei que você disse que eu falo demais, deixa eu passar. Tem tempo ainda, tem tempo, vá embora. Ele disse que até dezembro a sala é sua. E é, né? Então, ele vem trazer esse texto de Isaías. Isaías, ele fala aqui que é um profeta, né? Teu orgulho foi precipitado nos infernos. Teu corpo morto baqueou por terra. Tua cama verterá podridão e vermes tua vestimenta. Como caíste do céu, Lúcifer, tu que parecias tão brilhante ao romper do dia. Como fostes arrojado sobre a terra, tu que ferias as nações com teus golpes, que dizias de coração, subirei aos céus, estabelecerei meu trono acima dos astros de Deus, sentar-me-ei acima das nuvens mais altas e serei igual ao Altíssimo. E todavia foste precipitado dessa glória no inferno,
até o mais fundo dos abismos. Os que te virem, aproximando-se, encarar-te-ão, dizendo: será este o homem que turbou a terra, que aterrou seus reinos, que fez do mundo um deserto, que destruiu cidades e reteve acorrentados os que se lhe entregaram prisioneiros? Então a gente está vendo o texto aí que Lúcifer disse, lá no céu, né? Não foi isso? Não foi exatamente isso que Lúcifer disse? Que eu é que vou subir aos céus, que vou estar ao lado do Altíssimo, que subirei acima das nuvens. Só que não foi Lúcifer, não, gente. Estas palavras do profeta não se referem à revolta dos anjos. São sim uma alusão ao orgulho e à queda do rei de Babilônia, que retinha os judeus em cativeiro, como atestam os últimos versículos. O rei de Babilônia é alegoricamente designado por Lúcifer, mas não se faz aí qualquer menção da cena supradescrita. Essas palavras são do rei que as tinha no coração e se colocava por orgulho acima de Deus, cujo povo escravizara. A profecia da libertação do povo judeu da rainha da Babilônia e do destroço dos assírios é o demais assunto exclusivo desse capítulo. Então, ele vem mostrar em Isaías que ele traz esse assunto, né? Esse rei que se achava acima de Deus, esse rei que escravizava os judeus. Veja, a gente sabe que a Bíblia é a história do povo hebreu, né? É a história do povo que estava ali. Então, ele vem desse cativeiro, esse rei que se achava acima de Deus, esse rei que dizia que ele é que ia subir aos céus, né? Que ele que estaria ao lado de Deus. Então Kardec está querendo dizer aí que a igreja pegou esse texto e botou dizendo que era Lúcifer. Isso. Quer dizer, ele fez um fake news aí, né, para enganar a população. Esse rei era né? conhecido como Lúcifer, pelas atrocidades que ele fazia. Inclusive, esses reis da Babilônia, tem um que acho que é Nabufazan, né? Foi aquele que você, naquela aula no começo? Não tem Nabucodonosor, mas tem Nabufazan. Que ele se transforma, eles veem ele depois transformado num animal, né? Pois é. Então, eles eram tiranos, né? A gente vê essa alegoria desses reis que se transformam, né? Que são demônios, que são o outro dizem que eles que viram eles depois transformados num cachorro, num animal, uma coisa assim. Então Kardec vem trazer esse trecho de Isaías para mostrar que esse texto está lá, que ele se referia a essa queda da Babilônia. As palavras atribuídas a Lúcifer revelam a ignorância admirável num arcanjo, que por sua natureza e grau atingido não deve participar quanto à organização do universo, dos erros e dos prejuízos. Porque ele vem dizer ali que Lúcifer está dizendo que vai subir acima das nuvens, né, no céu, e a gente sabe que se o arcanjo era um anjo, que era perfeito, que foi criado, que vivia com Deus, ele sabe que o céu não fica acima das nuvens, né? Ele sabe a composição, a formação da Terra, ele sabe tudo que hoje, Kardec fala, hoje é o que a ciência nos explica, né? A astronomia nos explica. Então, como é que um anjo ia cometer esses erros, né? Falar essas bobagens, perpetuar o que a igreja dizia, que a Terra que era o centro do universo, tudo girava em volta da Terra. Então, ele vem mostrar assim, com essas incongruências também, que isso não tem sentido, né? Emprestar aos anjos uma linguagem de ignorância e confessar que os homens contemporâneos são mais sábios que os anjos. Veja só. E a época, acho que hoje em dia a gente já sabe muito mais coisas do que aquela época de Kardec, né? As informações estão vindo à velocidade da luz para a humanidade. Então, ele vem falando que a resposta à primeira objeção, né? Está na passagem que ele diz que a Escritura e a tradição denominam o céu o lugar no qual se havia colocado os anjos no momento de sua criação. Mas este não era o céu dos céus, ele já está falando em céus diferentes, né? Em fases diferentes do céu, onde Deus se mostra de face aos seus eleitos que contemplam claramente e sem esforço, porque aí não há mais possibilidade nem perigo de pecado. Então, se eu criei anjos que são perfeitos e vivem comigo, né, como é que eles vão errar ainda? Né, se eles têm lá
Então não era, ele está falando que não é esse céu que eles estavam dizendo, né? Que o anjo estava falando, que o arcanjo estava dizendo, que já é outro céu, é como se fosse graus, né? Do céu. O céu lá perfeito, onde Deus vive, e o céu onde os anjos vivem já são classes diferentes. Onde não há o perigo de errar, não é? A tentação e a dúvida são desconhecidas, a justiça, a paz e a alegria reinam imutáveis, a santidade e a glória imperecíveis. Então era, portanto, outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, essa que permaneciam tão novas criaturas favorecidas pelas divinas comunicações, que deveriam receber com fé e humildade até serem admitidas no conhecimento da sua realidade, a essência do próprio Deus. Ele começa a falar, né, que essas escrituras estão falando em céus diferentes. E do que precede dos anjos decaídos pertenciam a uma categoria menos elevada. Então ele diz que esses anjos eram perfeitos. Quando ele diz antes que os anjos eram, que Deus distribuiu por toda a sua criação, os anjos perfeitos, com as mesmas qualidades, indistintamente, indiferente de classe. Depois ele diz, se esses anjos decaíram, se esses anjos entraram em revolta, né? Se eles começaram a cometer esses erros, é porque existia uma classe diferente de anjos, né? É que existia uma categoria que não era tão elevada, então eles não eram tão perfeitos assim. Começa a ver mais contradição ainda nas informações, né? Então existia um anjo que era mais perfeito e outro anjo que era menos imperfeito, né? Que era suscetível de errar, de ter inveja, de ter ciúme, de ser egoísta, né? De se revoltar contra Deus, contra o seu Criador, de ser ingrato, né? Porque Deus o criou e parece que a gente está falando da gente, não de anjos, né? Então, a contradição que ele diz, Deus em tudo os tinha criado semelhantes aos espíritos sublimes, que subdivididos em todas as ordens e adstritos a todas as classes, tinham o mesmo fim, idênticos destinos, e que o seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Essa é a contradição que ele vem mostrar, né? Em tudo semelhante aos outros, não lhes seriam inferiores em natureza, idênticos em categoria. Né? Então, ele diz que não tem essa divisão de anjos, né? Se eram todos perfeitos, por que essa diferenciação? E por que uns se rebelaram e outros não? Porque uns eram imperfeitos e outros não. Outra coisa que ele vem falar é essa intermediação, né? Essa intervenção do Cristo, que seria concebido desde toda a eternidade, manifestado aos anjos antes mesmo da sua execução. Então ele vem dizer assim, se Deus sabia que ele criou anjos perfeitos, mas que esses anjos iriam errar, Deus não sabe de tudo, Deus está em todo lugar, né? Conhece todas as coisas, criou tudo, ele sabia que esses anjos iam se rebelar, ele sabia que esses anjos iam errar. Então ele criou, Deus onisciente, ele criou seres que viriam a falir. Eles eram perfeitos, mas eles iriam errar. E Deus sabia disso. Então Deus estava condenando eles eternamente, tanto a arrastar a humanidade no mal que eles iriam trazer, como a que eles ficassem eternamente no mal, porque eles não caíram para o inferno, né? Eles não foram condenados ao inferno. Então Deus sabia disso. Então, como você falou, né, Ricardo, do pai que criou um filho, que fez tudo para que esse filho errasse e para que mantivesse ele lá num local de sofrimento. Então a gente está dizendo que Deus fez isso. Porque se ele já sabia de tudo desde o início da criação, se ele sabia que esses anjos iriam errar, que esses anjos iriam falir e que ele iria condenar esses anjos ao inferno, ele fez isso tudo premeditadamente, né? Que Deus é esse, né? Calculista. Então, de caso pensado, previamente condenava o gênero humano à sua própria criação. Deste raciocínio não há fugir, porquanto, de outro modo teríamos que admitir a inconsciência divina, pregoando a não presciência de Deus. Para nós é impossível identificar uma tal criação com soberana bondade. Em ambos os casos, vemos a negação de atributos sem a plenitude absoluta, dos quais Deus não seria Deus. Então eu tenho um Deus que erra, eu tenho um Deus que é mau, porque ele condena os seus filhos a ficarem sofrendo no mal. Eu tenho um Deus que cria coisas imperfeitas, não é? Tudo contrário aos atributos de Deus.
admitindo que os anjos são falhos, que eles podem errar, como os anjos, né? A punição é consequência justa e natural da falta. Mas se admitimos a possibilidade do resgate, a regeneração, a graça, após o arrependimento e a expiação, tudo se esclarece e se conforma com a bondade de Deus. Então, se a gente entende que nós somos falíveis, os anjos são falíveis, mas que a gente sofre as consequências dos erros da gente, mas que a gente pode consertar, a gente pode se regenerar, a gente pode se arrepender, pode melhorar, aí sim a gente vê que existe a bondade divina. Mas se eu crio seres eternamente voltados a fazer o mal, eternamente a sofrer, e eternamente condenados a fazer o mal ao outro, né? Isso não vem de Deus. A falta, viu? Ele sabia que errariam, né? Deus sabia que errariam e que seriam punidos, mas sabia igualmente que tal castigo temporário seria um meio de lhes fazer compreender o erro, revertendo ao fim em benefício deles. Eis como se explica a palavra do profeta Ezequiel. Deus não quer a morte, porém a salvação do pecador. Então não faz sentido essa informação, essa afirmação da criação dos demônios, da criação do inferno, da criação de seres voltados ao mal, da criação daqueles que vai ali, da criação por Deus, né? Que é infinitamente justo e bom, cria seres assim, para sofrer, né? A gente sabe que aquele que está fazendo mal está sofrendo. E que a ideia dessa regeneração, desse arrependimento, desse aperfeiçoamento, condiz com a ideia que a gente tem de bondade, né? De fazer, da gente ter a segunda chance. A inutilidade do arrependimento e a possibilidade de regeneração, isso sim importaria a negação da bondade divina, né? Admitir a tal hipótese seria o mesmo que dizer exatamente que estes anjos, desde sua criação, visto Deus não poder ignorá-los, foram voltados à perpetuidade do mal e predestinados a demônios para arrastarem os homens ao mal. Mesma coisa que a gente disse agora. Agora, qual a sorte desses tais anjos e o que fazem? Né? Esses anjos que caíram do céu. O que aconteceu com eles? Né? O que eles fazem hoje? Mal apenas se manifestou a revolta na linguagem dos espíritos, isto é, no arrojo dos seus pensamentos, foram eles banidos da celestial mansão e precipitados no abismo. Então não bastou eles dizerem que não queriam, que não aceitavam essas ideias de Deus, que eles foram banidos do céu, né? Eles foram relegados a um local para sofrerem, para se atormentarem. Por estas palavras, entendemos que foram arremessados a um lugar de suplícios no qual sofrem a pena de fogo, conforme o texto do Evangelho, que é a palavra mesma do Salvador. Ide malditos ao fogo eterno preparado pelo demônio e seus anjos. Então a gente vê que Deus não tem piedade nenhuma, né? Não tem remorso, Deus não é bom, Deus não é nada de que a gente como pessoas, como humano, nós faríamos. Simplesmente a pessoa errou, eu não quero mais saber, você está condenado ao inferno, a sofrer e fique lá e eu esqueço você lá, né? Então, é o mesmo que dizer que Deus fez isso, né? Porque esses anjos erraram, foram para o inferno, destinados ao inferno e ficam lá eternamente. Não tem a possibilidade de se melhorar, de se arrepender, de ter essa evolução, né? Como a gente disse. Voltando ao raciocínio, nós humanos somos mais perfeitos do que Deus, né? Porque se um filho nosso erra, a gente dá quantas chances for preciso, né? Pois é. A gente ajuda o nosso filho. Ele errou. Uma mãe, um pai que tem um filho assaltante, ela vai dar as costas a ele, ela vai tentar ajudar. Sabe que ele está fazendo coisa errada, mas ela vai socorrer ele, vai dar o que ela tem de melhor para dar um caminho àquele filho. Ele errando, ela vai estar sempre acolhendo. Sabe que vai ter um momento que vai acontecer alguma coisa ruim com ele. Ela tem ciência disso. Mas o amor ela vai dar a ele incondicionalmente. Eu nunca fui, mas eu já passei na frente de presídios, né? Final de semana ali em Itamaracá, um monte de mulheres. E ali tinha muitas mães e muitos pais. Então nós somos mais perfeitos do que esse Deus. Porque a gente dá 1000 chances ao nosso filho, sempre acreditando que ele vai acertar, que ele vai crescer, ele vai se recuperar. Esse Deus aí
não condiz com a realidade, né? E esse Deus aí também, ele se torna até incoerente em relação a quando a chegada de Jesus na Terra, para o que ele veio, né? O que ele se propôs, veio proposto fazer, e contradiz totalmente, né? Quando ele diz, ó, reconcilia com teu inimigo, procura não errar mais, estás perdoado. Quando quem aqui não tem pecado, que atira a primeira pedra. Todas as passagens é totalmente incoerente com o que é posto nessa situação aí. Exatamente. Jesus vem trazer que a gente tem uma segunda chance, né? Na própria encarnação, de melhorar e de modificar. E porque os anjos não teriam nunca mais, né? Eternamente condenados ao inferno. Eu lembro que Agostinho, né? Santo Agostinho, ele professava a ideia de que os homens nascem maus. Que as crianças precisam ser domadas, apanhar, sofrer, para se tornarem pessoas de bem. Veja só, a natureza humana é má. E a gente vem, durante todo o estudo do pensamento humano, da filosofia, dessa ideia de que o homem é bom, o homem é mau, o que faz com que os homens tenham determinadas atitudes, né? Porque uns nascem bons e outros nascem maus. O estudo do cérebro do criminoso, né? Será que isso é uma coisa material, né? Está ali no cérebro dele a maldade, que ele está voltado a isso, que ele não tem possibilidade de melhora. Então, desde sempre a humanidade estuda isso para entender por que a gente faz coisas boas e coisas más, né? Eu estava me lembrando que ontem eu atendi uma pessoa que ela falou tanto de espírita, tudo de ruim era espírita, você não imagina essas coisas. E olhando para a criatura assim, eu tinha vontade de rir, né? Porque não dá. E ela dizendo assim, eu sou doutorada, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu entendo que a mente humana, o cérebro é formado disso, e quando acabou, acabou. Não tem mais, não vem o morto aqui trazer, ressuscitar, voltar à vida. Eu digo, tá certo. Os espíritos não prestam? Os espíritos não prestam. Ai, Maria, não quero. Ai, Deus, quando ela souber. Eu seria na doutrina, você é advogado. São Pedro expressamente diz que Deus os prendeu às cadeias e torturas infernais, sem que lá estejam, contudo, perpetuamente, visto como só no fim do mundo serão para sempre enclausurados com os repousos. Aquela história que a gente estudou lá no inferno, né? Eles vão lá para o inferno, como nós que erramos, vamos para o inferno. Isso é a visão da igreja, tá, gente? E só no fim do mundo é que vai haver o julgamento e Deus vai dizer, você foi bom, você foi ruim, você vai ser condenado eternamente ao inferno. Então ele diz assim, ainda não estão perpetuamente condenados ao inferno, mas ficarão, né? Vai ter o julgamento final e eles vão ficar no inferno. Olha que o escape, né? A última hora, os 45 do segundo tempo, Deus me bota para fora. Presentemente, Deus ainda permite que ocupem lugar nesta criação, a qual pertencem na ordem de coisas idênticas à sua existência, nas relações, enfim, que deviam ter com os homens e das quais fazem o mais pernicioso abuso. Então ele diz aqui, eu vou permitir que os anjos continuem, né? Eu vou permitir, inclusive, esses anjos que são caídos, né? Inclusive que eles vivam no meio da humanidade, porque é assim que vivem, ou eles estão no inferno, ou eles estão aqui, como é que diz, arrecadando, arrebanhando, né? Arrebanhando pessoas para ir para o inferno, né? É assim que vivem esses anjos que caíram. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram, outros em número infinito formam legiões e residem nas camadas inferiores da atmosfera, percorrendo todo o globo. Envolve-se em tudo isso que aqui se passa, tomando mesmo parte muito ativa nos acontecimentos terrenos. Então, veja, esses anjos, esses demônios, como eles falam, eles estão entre os homens, tentando, fazendo com que os homens errem para que eles vão para o inferno. E lá no inferno, esses mesmos demônios ou outros, né, eles estão ali fazendo com que as pessoas sofram os seus pecados. E a gente vai ver ali, ele fala aqui na justiça divina, né, servindo do instrumento da justiça divina. E a gente vai começar um livro muito bom amanhã, estudo do livro Ação e Reação, né?
não faz parte ainda do Centro Espírita Paz, Luz e Harmonia, mas em breve a gente vai trazer, eu vou puxar isso. Mas vai ser muito bom. E a gente vê isso, esses locais infernais ou locais infelizes, né? Não é essa mesma visão da Igreja Católica, tá, gente? Mas a gente vê esses locais servindo de instrumento da justiça divina. Porque nós que erramos, que temos a mente com culpa e remorso, a gente vai se ligar a locais onde a gente continua sofrendo pelas nossas culpas, pelos nossos remorsos, até que a gente entenda o que a gente fez, até que a gente entenda como é que a gente pode modificar isso, se arrepender, reparar e modificar. E a gente diz assim, não é que Deus fez o mal para a gente sofrer. O mal existe pela nossa ignorância em fazer o bem e ele acaba sendo instrumento para nos mostrar que esse mal não é bom, né? Que eu preciso me modificar, que eu preciso fazer diferente, porque isso faz doer, né? Então, acaba sendo instrumento da justiça divina, mas não dessa forma. Deus criou um local para onde você vai e para onde Deus não coloca ninguém em local nenhum, né? Nós aqui fazemos isso conosco mesmo, né? E a gente vai ver isso. Esse livro vai ser muito bom. O Michelin, rapidinho. Tanto no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, fala em relação aos anjos caídos ou não? Saberia dizer? O Antigo Testamento, Se o Antigo Testamento ou no Novo Testamento cita ou fala sobre os anjos caídos ou não? não sei te dizer, sim, eu sei que aqui onde ele fala ali de Isaías, que é no Antigo Testamento, né, um livro dos profetas, ele faz essa alusão a Lúcifer e eles dizem que não é, ele não está falando do inferno nem do Satanás, ele está falando das profecias daquele rei que tem os hebreus presos como cativos e que ele vai cair, né, que ele vai sofrer a justiça de Deus sobre ele, né? Porque é a história do povo hebreu, a gente tem que entender isso. A Bíblia vem contar essa história e ela vai contar sobre a perspectiva do povo hebreu, né? Então eu vou contar a minha história do jeito que eu quero contar, né? Do jeito que eu enxergo, do jeito que é a minha verdade. A gente aprende muito que existem várias verdades, né? A verdade de um e a verdade do outro. Então a Bíblia é contada da visão do povo hebreu. Aquele Deus, aquele rei, né, que foi chamado de Lúcifer, porque ele mantinha os hebreus, os judeus cativos. Então, eu não sei se tem outras, deve ter no Apocalipse, algum livro que fale sobre por que os demônios, mas Kardec diz que não encontra, né? Kardec diz que não existe nas escrituras e que nem existe a história da igreja contando isso. Por que esses anjos caíram? Porque a gente vai ver ao passar do tempo, a gente está vendo, né? Vai vendo, a gente está vendo que ao longo da história, né? Nós que fomos sendo os protagonistas dessa história, a gente vai se apossando das coisas que tem, aplicando elas de forma conveniente para que a gente possa perpetuar o nosso poder, porque nós temos como princípio que o que há de melhor em tudo na vida é o gozo material, né? Mas nem era isso que eu ia falar em relação ao mal, né? Da questão de que Deus criou o mal ou não criou e tudo mais. E aí eu queria trazer essa discussão do mal para a proposição filosófica, né? De provocação do que é o mal, né? Porque, por exemplo, se eu sinto uma dor e essa dor tem o objetivo de alertar que alguma coisa dentro de mim não está legal, então a dor não é o mal, né? A dor nada mais é do que um sinal, Uhum. entende? Se eu desenvolvo um câncer, né, que é a multiplicação desenfreada das células, né, e assim eu vou perdendo, né, a saúde que eu tenho que entender que o que é que gera a multiplicação desenfreada das células? Então, a gente vai vendo que ao longo do tempo, a gente vai descobrindo que os problemas que nós vivenciando são situações que levam o ser humano a parar, a refletir e a buscar uma solução. Se as doenças não existissem, né, muito provavelmente a gente não teria a capacidade que nós temos hoje.
A prova é tanta que Deus não quer que a gente sofra, diz Emmanuel, né, que ele criou a anestesia, né? Ele permitiu que o homem descobrisse medicamentos ou fármacos, né, que proporcionam ao ser humano, naquele momento de dor, o alívio para as dores que ele mesmo criou. Eu gosto muito de falar, da mesma forma que a gente constrói as nossas vitórias, a gente também constrói as nossas derrotas, né? Da mesma forma que a gente constrói uma vida plena e saudável, a gente constrói também uma vida cheia de problemas. Mas por que os problemas chegam até nós? Justamente para que a gente possa refletir e modificar. Até porque eu tenho plena convicção de que se os problemas chegaram e estão doendo, é porque a gente não deu ouvido para quando veio com a educação. Não é verdade? Então, o processo de transição planetária que a gente está passando, e vamos sair de um plano de expiações e provas para um mundo em regeneração, não é regenerado ainda, né? Ele está prioritariamente, claro que a Gênesis explica isso de uma forma científica relacionada à matéria, e aí a gente deixa para abordar na Gênesis, mas ele está prioritariamente mostrando que os seres que ali habitam, ou que aqui habitam, começam a modificar a sua percepção das coisas. Isso é modificar, isso é transicionar. Aí a gente vai dizer assim, a gente vai transcender o mundo de expiações e provas. Ou seja, a gente vai ir além do que a gente entende. E a gente vai deixar de expiar. Opa, a lei de causa e efeito vai acabar? Não. Mas a expiação, ela parte do princípio em que a gente entende que eu fiz, eu errei e agora eu tenho que sofrer. Não. Eu fiz, eu errei. Eu preciso reparar. Através de sofrimento, de forma alguma. Né? Só para finalizar, eu não sei qual foi, foi esse André, eu não sei se foi André Luiz. Eu já até falei aqui uma vez. Ele estava fazendo uma reflexão e um questionamento, eu não sei se foi Paulo César ou se foi Luiz da Rocha Lima. Ele estava fazendo uma reflexão dizendo assim, veja só, você erra, a gente erra, eu errei. E é preciso que eu vá lá cumprir os 3 processos de limpeza da sujeira que eu fiz. Você acha mesmo que no segundo processo da expiação, Deus quer mesmo que você fique sentindo a dor que você proporcionou? Deus quer mesmo que com a espada que você feriu, você seja ferido? É óbvio que não. Né? Aí a gente vai lá na nota do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. No último item tem uma nota lá. Sempre se paga naquilo que se pecou. Eu sempre vou viver situações relacionadas àquilo que eu fiz. Mas a forma como eu vou viver aquilo está condicionada à forma como eu percebo e eu tenho as coisas. Como eu introjeto essas coisas para mim. Então, é imprescindível para que a gente não seja exilado, brincadeira, é imprescindível para nós mudarmos a nossa percepção, para nós mudarmos a nossa vida no dia a dia, que a gente mude a percepção do sofrimento. A dor não vai deixar de existir, de forma alguma. Mas quando você trouxer isso para uma coisa positiva, né, você vai começar a modificar suas reflexões. Eu moro perto da Jaqueira, né? Aí eu sempre eu caminho com Iana, né? Que ela gosta de caminhar, a gente vai caminhando. E é muito agradável o clima lá. Só que é um mau cheiro horrível. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de caminhar na Jaqueira, tipo, mas é o cheiro das plantas, entende? As bactérias que estão. É uma caatinga. Dizia que cheiro horrível, velho. Aí eu disse assim, meu Deus do céu, é muito fedorento esse cheiro. Só que eu digo, é um cheiro que a gente relaciona com outra coisa, entende? Só que eu digo, agora, Iana, muda a percepção. Uma pessoa que vive aqui, que nasceu e se criou aqui, com esse cheiro. Como esse cheiro vai ativar nela lembranças positivas, né? Então, tudo é a forma como a gente percebe as coisas. A nossa vida, os nossos problemas. Eu tenho um problemão lá fora, deixa ele lá. Se eu não tenho como resolver,
eu tenho que continuar a viver. As dificuldades virão e é a hora da gente botar em prática o Evangelho, aquilo que Jesus Cristo fala. E aí, quando a gente está passando e vivenciando uma série de problemas que chegam até nós, mas que não fomos nós que fizemos hoje, e amanhã a gente vai ver sobre isso, a propagandinha, né? Então, assim, que chegam até nós, mas que não fomos nós que vimos, e a gente se preocupa o tempo todo em querer resolver. Olha o teu orgulho, cara. Se o problema não foi você quem criou, ele não é seu. Não é seu. Ele é seu quando você proporciona, quando você traz essa situação. Não quer dizer que você não deva ter responsabilidade por tal. Não quer dizer que você não deva parar, pensar e tentar auxiliar. Isso a gente tem que fazer. Mas trazer para a gente, né, e fazer com que isso somatize a nossa energia a ponto de nos adoecer, de nos entristecer, de nos deixar depressivos, né? Isso é um problema muito grande. E é muito o que a gente vê aqui. Com todo respeito às demais religiões, né, eu não gosto de falar e não falo de fato nenhum, mas a gente vê que os princípios que a gente aqui está observando, e olha que a gente não está nem pegando o todo, né, porque a gente sabe que existem registros que ficam em Roma, não é isso? Que são guardados a 7 chaves e cheio de veneno, e tem um negócio lá que é uma mística que é para ninguém pegar, né? Então, a gente está trazendo só uns pontos assim que a gente vê, não faz sentido. Mas por que não faz sentido? Vamos investigar as características das pessoas que frequentam essas religiões. Como são? Pontuais. O que vão buscar? Elas precisam buscar alguma coisa da qual ela muitas vezes não são todos, mas a gente vê que, pelo menos do meu ponto de vista, na minha vivência, a grande maioria daqueles que vão pontualmente frequentar esta religião vão buscar algo pontual, mas que não mudam em nada. Ou seja, eu vou fingir que vou receber, da mesma forma que eu vou fingir que vou modificar a minha vida. E é justamente o que você falou aqui durante todo o nosso trabalho. Você fala muito, mas fala bem, então nunca deixe de falar. A gente não pode permitir que esse erro venha para dentro da doutrina dos espíritos, porque por mais que a doutrina dos espíritos ela tenha seus princípios fincados na verdade, pois foram os espíritos que escreveram, a gente pode colocar essa doutrina a perder. Entende? O cristianismo já poderia sim estar aqui plenamente. Jesus Cristo entendia das probabilidades, né? A gente fez por onde ele não está. E o Espiritismo vem trazer justamente, vem reavivar o que de fato é o cristianismo. Eu gosto muito quando o Divaldo fala assim, o Espiritismo vem viver o cristianismo de forma real, porque nunca foi vivido. Nunca foi vivido, né? Viveram ali alguns poucos homens depois que Jesus desencarnou. Viveu ali, eu digo para vocês lerem ao Paulo Estevão, o sensacional Estevão. Pelo amor de Deus, aquele homem era fora do comum e que foi apedrejado por Saulo, né? Foi morto. Então, assim, a gente refletir. É sem sentido? É sem sentido. Mas só é sem sentido porque nós, como seres, né, eu não digo nem humanos, como seres espirituais, além da humanidade, a gente está aos poucos adquirindo percepção de poder escutar, de poder raciocinar e de poder questionar. Mas, infelizmente, na nossa sociedade hoje, a gente não faz nada disso. A nossa vivência diária não permite com que a gente escute, com que a gente raciocine, com que a gente questione. É do meu jeito. Se tu se afina comigo, ótimo, a gente segue. No momento que tu não se afinar, tu fica, eu vou seguir minha caminhada. E a gente faz isso com nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossos irmãos, tios, amigos, avós, e a gente fica sempre selecionando as amizades. Vou lhe ajudar, viu? Isso que o Bruno falou é realmente, a gente vê na dor e no sofrimento, a gente vê com as pessoas que nós falamos, né? As pessoas que vêm à casa, a gente conversa, e a gente vê muito esse pensamento da dor, do sofrimento como uma punição. E na verdade a dor e o sofrimento não é uma punição, é um despertar do espírito. É por isso que a dor existe e o sofrimento existe. Porque se meu pé ficar dormente e alguma coisa cair no dedão e eu não sentir a dor, eu vou perder o pé todinho, porque ele vai se estragar porque eu não estou sentindo a dor.
Então a gente vê muito isso, e isso vem de cultural. Isso foi pregado por muitos e muitos séculos. E nós que estamos aqui hoje, a gente apoiava tudo isso em outras encarnações. Isso aí de falar do demônio, a gente lutava, a gente queria que isso fosse verdade e a gente ensinava. O que foi que houve? Progresso espiritual, progresso moral, um pouquinho, mas houve. Então hoje a gente está questionando, está dizendo que isso é errado. Como a gente falou lá atrás nas outras aulas, né? Dos anjos, das penas eternas, a gente criticando hoje, mas a gente foi um defensor disso, com certeza. E voltando para o que Bruno falou sobre a dor e o sofrimento, eu digo isso quando eu tenho a oportunidade de falar, a dor muitas vezes vem como uma oportunidade de mudança. E eu trago isso para a minha vivência. Eu vim para essa doutrina pela dor, pelo sofrimento. Naquela época eu dizia: por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso, eu sou tão bom. Oh, coitado, não sabia quem está falando. Hoje, passados esses 12 anos que eu estou aqui na casa, eu olho para trás e digo: graças a Deus que eu passei por aquela dor. Que coisa bendita. Amém, Senhor. Eu agradeço. Você diz, mas esse cara é doido. Agradecer a dor é porque a dor me fez ver o mundo com outros olhos, me fez ver as pessoas com outros olhos. Eu passei a dar menos valor ao que eu dava valor demais às coisas materiais e comecei a dar valor a outros conhecimentos, outras aquisições. Então a dor tem o seu lado benéfico. Quando a gente pega a dor, se deprime, se tranca entre quatro paredes e se acha o maldito, o esquecido de Deus, aí é ruim. Mas quando a gente pega a dor e faz dela um degrau para a gente subir, aí ela é positiva. E ela sempre é positiva. Ela só é negativa quando a gente não faz o que é para ser feito. Então a dor não é castigo, dor é educação, dor é crescimento. A gente precisa sempre levar isso ao público. As pessoas que chegam à nossa casa em sofrimento, em desespero, com ideias suicidas, vendo que a dor está acabando e a gente tem que começar a levar isso, esse socorro. Não levar terrorismo. Isso aí é um terrorismo. Demônio é um terrorismo. Você quer que a pessoa faça uma coisa, eu vou fazer o quê? Medo. Porque eu fazendo medo a ela, ela vai me obedecer. A gente fazia isso com nossos filhos, as crianças tinham isso. As crianças que estão vindo hoje já dizem, por quê? O que é? Como? Por quê? Como é que é isso? Me explique. E se não tiver argumento, meu filho, a criança não aceita. A gente um dia pode estudar o cristianismo primitivo, né? Que é maravilhoso. Não anima Bruno, não. E Não eu- anima. Deixa Bruno quietinho Aí ali. eu tô só dar um no final da aula. Mas eu estudando algumas coisas em relação a esse início do cristianismo aqui, que eu adoro história, eu adoro a igreja, estudar a igreja, entender, né, o pensamento, a evolução da humanidade. Então eu vi ali a percepção deles, né? Nunca tinha parado para pensar como é que aqueles cristãos iam, que não eram cristãos na época, né? Não eram assim denominados, mas como é que eles iam para aqueles locais para morrer e estavam ali cantando em prece, agradecendo a Deus pela oportunidade, né? Então eu vi um palestrante explicar o que eles viviam antes dos ensinamentos de Jesus, né? O que eles acreditavam, o sofrimento físico, o sofrimento material, e queriam continuar ali com aquele sofrimento, né? Então, vem Jesus e diz, não, você tem uma oportunidade de se refazer, o reino de Deus existe, você é um espírito que vai, né, transcender a tudo isso. Então, eles se agarraram com essa ideia. Veja, foi uma transformação profunda e imediata para quem teve contato com Jesus, ou com aqueles seguidores imediatos de Jesus, né? Que não podia ser diferente, né? A gente tem aquele magnetismo, aqueles ensinamentos, tudo tão diferente. Quem ficou aberto a entender o que ele estava dizendo se transformou profundamente, né? Então eu ser capaz de entregar, porque eu sei que isso aqui não existe, mas não vai existir mais, mas que eu vou continuar vivo e nessa vida eu vou ter liberdade, eu vou ser espírito, eu não preciso seguir aquilo, não preciso sofrer daquela forma. Então foi uma libertação muito grande para eles, né? Entender isso. Porque a gente fica pensando assim, eu tinha pavor de saber de tortura, de inquisição, dessas coisas. Eu ficava desesperada de ver essas coisas.
E eu comecei a perceber isso, né? Que o espírito transcende tudo Essa isso. consciência pesada. Vi um livro também sobre a Inquisição, né, a luz do Espiritismo, onde eles diziam que aqueles espíritos, eles eram socorridos imediatamente, né, na tortura e perdiam a consciência do sofrimento físico e estava ali com a espiritualidade do lado, né, para ajudar. Então, a gente vê essa transcendência, né, do espírito. Gente, olha, a gente não terminou aqui, falta muito pouquinho para terminar. Não, cada exemplo, o Bruno disse. Não tem que acabar um Falta muito pouquinho. pouquinho para a gente terminar esses últimos argumentos em que ele fala sobre a igreja e depois sobre a visão do espiritismo, né? Sobre os demônios. A gente termina na próxima aula, viu, chefe? Hoje estaremos completamente com você aqui, né? Maria. Obrigada. A aula que vem é o espiritismo, né? Vamos estudar, vamos ler. A gente termina esse ponto. Tem umas 2 semanas com o Michelin. 2? Não, meu filho, tem mais 4. No mínimo, por baixo mais 4. Pessoal, só um minuto, Ricardo. Eu estava fazendo os estudos, eu até debati uma vez com o Michelin. Eu li 2 livros, né? Um chamado Os Exilados de Capela, né? De Edgar Morin, e outro, como é o nome? A Caminho da Luz, né? De Emmanuel. E no capítulo 16 lá, do Exilados de Capela, 16 a 14, ele fala com muita convicção das várias encarnações de Jesus aqui na Terra, né? Isso me inculcou. De Jesus aqui na Terra? Sim. Emmanuel? Não, Emmanuel não, Edgar Morin. Armon, sim. Isso me inculcou. Eu até falei contigo, né? Aí eu fui estudar tanto o livro A Caminho da Luz, e Emmanuel diz pra gente que até o ano de lançamento ali daquele livro, Jesus tinha se reunido com os principais, a esfera crística, né? 2 vezes apenas, né? Aí a gente vai estudar Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e o nosso amigo Humberto de Campos fala que Jesus ele vinha, de fato, visitar a gente, né? Inclusive ele fala no último quartil do século XVII, que é 1800 e lá vai força, Jesus Cristo veio aqui sim. Não, 1300, século XIV. Jesus Cristo veio aqui também visitar, né? Mas ninguém fala de encarnação de Jesus. Aí, abençoado, que eu estava nesse dia, eu estava vendo uma palestra de Haroldo, né? E Haroldo fala justamente de entrevista que Chico Xavier deu para uma pessoa, e eu fui lá buscar, e mostrando que as pessoas que a gente confunde como encarnações do Cristo são encarnações dos seus ministros, e eles são muito elevados, por isso que a gente começa a confundir. Um dos ministros de Jesus chamava-se Sócrates, né, que viveu aí aproximadamente 300 anos antes de Cristo. E aí, como fala de questão de morte e tudo mais, eu sou apaixonado por essa passagem de Sócrates, quando ele é condenado à morte, a beber cicuta, né? E quem descobre primeiro é a esposa dele se desespera. Vai até ele e diz, meu Deus do céu, mas vão lhe matar, você vai morrer. Ele disse assim, por que não vai? Olha só, olha a grandeza do Espírito. Mas você não está entendendo, eles vão lhe matar. Você está condenado à morte. Ele disse assim, e qual de nós que estamos aqui não está? Né? Isso é a grandeza de Espírito. Ele vai além daquilo que a gente consegue enxergar. Se a gente agora tivesse condenado à morte, a gente estaria vindo aqui estudar? Ou estaria em casa chorando? Não, é isso não. Bom, gente, agradecer a Micheline aí. Ela tá puxando o cabelo, mas eu tô acalmando ela, não se preocupem não. Quinta-feira ela tá aqui, se Deus quiser, para a gente estudar. Boa-vinda aos 2 novos alunos que assistir, gente. Quinta-feira, toda quinta, 7h30 a gente tá aqui. Vamos aprender. Chegamos com uma retardatária que tá com o pé lá, outro cá, mas ela veio. Venha, quando acabar o tratamento, esteja aqui. E aí a gente vai nesse estudo, tá bom? As aulas estão no YouTube, né? As aulas estão no YouTube lá, está postando, vocês podem ver as aulas anteriores. Aí vai chegando. Vai digitar o lá para pesquisar. Centro Espírita Paz, Luz e Harmonia no YouTube, aí vai vir um canal, se inscreve. Quando assistir, dá o joinha, se inscreve para receber, porque isso vai impulsionando a nossa rede aí, que está sendo administrada por Bruno Tepp. Qualquer dúvida, sobre informática nesse setor, você procura ele, que ele é craque. E divulguem aí, para que venha mais gente. Não precisa ser essencialmente estar em nenhuma aula avançada, é de um IEE, que é o curso iniciante. Vamos embora estudar.
Estudar, não tem problema. Se tiver alguma coisa aqui que a gente fala, não estou entendendo isso, está muito fora do meu conhecimento, a gente vai buscar em outros livros para complementar. Pergunte, não fiquem calados, tá certo? Vamos agradecer? Agradecer tudo que recebemos, tudo que aprendemos e tudo que ainda vamos aprender, porque o amor de Deus, ele é infinito, ele é muito, muito amor por todos nós. Pai amado, obrigado por essa oportunidade de aqui estarmos tendo contato com essa doutrina maravilhosa. Essa doutrina que nos explica, que nos orienta, que nos consola, que nos explica de onde viemos, para onde vamos depois do nosso desencarne. E porque aqui estamos passando por certas situações que servem de crescimento, de amadurecimento e de aprendizado. Agradecer a essa equipe espiritual amiga que está sempre do nosso lado, com muito amor, com muito carinho, com muita paciência com cada um de nós. Espíritos imperfeitos, cheios de vícios, cheios de imperfeições, mas que estamos tentando, Mestre, superar todos os obstáculos para crescer. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoando os nossos erros, assim como nós devemos perdoar quem tem errado conosco. Não nos deixa, Pai, cairmos em tentações, mas nos livra de todos os males. E diante dessa rogativa, Mestre amado Jesus, queremos te agradecer, agradecer a toda a equipe espiritual e agradecer ao nosso Pai maior. Paz, luz e harmonia para todos. Dia de sexta-feira à noite é ocupado, é?